Oi pessoal, boa noite. Como eu prometi para vocês, eu queria deixar gravado esse vídeo sobre a minha posição pessoal sobre essa história da Zika aí no Brasil, a tentativa de conectar a Zika com a microcefalia. Eu tô tão cansado de mentiras, mas eu escrevi um texto e eu acho melhor ler. Fica mais fácil do que eu ficar falando sem fim. É mais objetivo, não é mais prático. Bom, quanto mais eu vivo, mais eu vejo a humanidade caminhando em direção à barbárie. De que barbárie eu estou falando? A barbárie da qual eu estou falando é aquele ambiente de caos produzido pelo aumento acelerado de respostas imediatas do nosso cérebro primitivo a eventos globais. É importante destacar desde o início que isso faz parte de um plano, gente. É uma agenda. Eu tenho falado dessa agenda, muita gente tem falado. Não é algo que casualmente aconteceu. É um plano e o plano está sendo seguido passo a passo. É uma agenda de verdade, não é uma teoria de conspiração. Cada vez mais e mais pessoas no mundo são literalmente usadas para reproduzir algumas propagandas espalhadas pela grande mídia. E nós precisamos pelo menos tentar buscar compreender o que está acontecendo nos bastidores. Da mesma forma, um crescente número de pessoas no mundo é cada vez menos capaz, ou tem cada vez menos vontade de aplicar a lógica e a racionalidade em relação a tudo aquilo que vê, ouve ou lê. E tem gente muito interessada em que isso se aprofunde na sociedade como uma doença, porque para essa gente isso é muito útil. Porque as pessoas estão cada vez mais se rendendo a mecanismos de respostas prontas, e isso só faz expandir o nível do caos que nós já estamos vivendo. A lógica e a racionalidade, gente, elas são usadas, e Deus criou a lógica e a racionalidade para que elas nos estabilizassem como pessoas, como indivíduos, como seres humanos. Essa lógica e a racionalidade, quando elas nos estabilizam, nos equilibram, elas permitem que a gente analise situações ou informações a partir da perspectiva de validade ou invalidade de fatos. E fatos eliminam qualquer chance de engano. Nós não podemos ser o tempo todo movidos a emoções. Os fatos, eles eliminam enganos. Não há nada de errado com as nossas emoções, mas se a gente transformar as nossas emoções em pilares ou em alicerces de todas as decisões que nós tomamos no dia a dia, isso só vai sugar as nossas energias e produzir frustração e paralisia. Bom, no primeiro dia desse ano, 2016, eu postei um texto no Facebook sobre a minha visão sobre esse ano, sobre o ano novo de 2016. Eu recomendo que vocês o leiam esse post, caso queiram. Semana passada, depois daquela nevasca gigante que atingiu a costa leste americana, eu fiz outro texto sobre o impacto da mentira nas políticas públicas nacionais e internacionais, e especificamente aqui em Washington, sobre os 18 moradores de rua que morreram de frio aqui na cidade. Só que 56 morreram na costa leste inteira. Gente, enquanto nós não confrontarmos com a lógica essas historinhas da carochinha, por exemplo, sobre aquecimento global, mudança climática, a gente vai continuar sendo essa manada sempre levada para onde essa gente quer, para onde o vento deles sopra. Hoje eu coloquei de novo um vídeo, vocês podem ver aí no meu Facebook. Um vídeo que eu havia postado fazia uns 2 anos já, sobre a morte do Bin Laden. Só para refrescar a memória de vocês, a primeira-ministra do Paquistão, que foi assassinada num ataque terrorista, Benazir Bhutto, ela deu uma entrevista a uma TV americana, a ABC News, e na entrevista, que não tinha nada a ver com o assunto do Bin Laden, ela disse, vocês podem ver no vídeo lá, com a maior naturalidade do mundo, que a pessoa que estava procurando, uma das pessoas que estavam buscando, um dos terroristas que estavam buscando matá-la, era uma das pessoas que haviam assassinado o Bin Laden. O problema é que essa entrevista aconteceu 6 anos antes do Obama anunciar para o mundo inteiro que ele tinha matado o Bin Laden. Por conta disso, por conta desse assunto que eu estou falando agora, que um jornalista americano prometeu numa certa data, isso faz 3 ou 4 anos, ele prometeu numa certa data que iria divulgar na mídia
especialmente na internet, as informações em relação a essa história tão mal contada da morte do Bin Laden em 2011, esse jornalista aqui nos Estados Unidos, e nós estamos falando dos Estados Unidos, esse jornalista estava num bar, num restaurante, tomando uma cerveja, conversando com os amigos, se passou mal, saiu, ele caiu na calçada e morreu de parada cardíaca, uma pessoa saudável, praticante de esportes, morreu, simplesmente caiu na calçada com parada cardíaca, morreu. Todo mundo acredita e sabe que ele foi assassinado. Até hoje não teve nenhuma posição oficial de nenhuma autoridade americana sobre isso. Pois bem, isso é a realidade daquele ditado que nós temos no Brasil, que o buraco é sempre mais embaixo. Agora é essa tal de Zika. Vamos lá. Como todos sabem, ou como todos nós sabemos, histeria sempre dá muito dinheiro. Vende muito. Concorda? No Brasil entramos em mais uma dessas histerias globais. Por toda parte só se escuta: olha, o Zika é terrível, olha, cuidado, esse vírus é transmitido por mosquito e vai causar deficiências físicas nos bebês, a microcefalia e blá 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 blá. As manchetes do Brasil que chegam aqui nos Estados Unidos são as seguintes: abre aspas, Brasil convoca 220 mil soldados para combater o Zika. Fecha aspas. Outra manchete: fique longe do Rio de Janeiro se você estiver grávida. Outra: o país está perdendo a batalha contra o mosquito. Outra: o vírus ameaça 2 continentes inteiros, e por aí vai. Quer mais histeria? Os governos de vários países estão recomendando agora que mulheres grávidas não viajem a 22 países latino-americanos e alguns países africanos. Por quê? Porque essa doença já foi registrada na Itália, na Espanha, no Reino Unido, em vários países da Europa. Aí essa semana, aqui, enquanto eu fazia minhas pesquisas, o jornal Washington Post reproduz uma notícia que saiu em alguns jornais da América Latina. Eu não encontrei essa notícia em nenhum jornal brasileiro. Se você encontrou, você repasse, enfim, poste aí nesse post do vídeo, desse vídeo. A notícia era a seguinte, abre aspas, Washington Post. Na medida em que o vírus se espalha, El Salvador recomenda que as mulheres do país procurem evitar a gravidez até 2018. What? Quer dizer, o que uma coisa tem a ver com a outra? E aí você começa a entender o jogo, especialmente usando a mídia para fazer isso. Diz ao jornal, diz o artigo, aliás, do jornal Washington Post, abre aspas, este incidente da Zika tem potencial para alterar dramaticamente, olha só o que eles estão dizendo, esse incidente tem o potencial para alterar dramaticamente a cultura da procriação na América Latina. A Organização Mundial da Saúde, OMS, não custa lembrar, é da ONU, pertence à ONU, afirma que pelo menos 20 países na região da América Latina já possuem registro da doença. Uau! Então agora nós temos governos globais alertando as mulheres para que não fiquem grávidas. É ou não é, gente, uma forma bastante eficiente e convincente de controle de natalidade? É controle populacional. É mais ou menos assim, mulherada, não engravidem. Porque se o mosquito picar vocês vão ter bebês deficientes. E não apenas isso. Temos alertas em vários países quase que ordenando hoje, gente, que as mulheres grávidas não saiam de casa. Por último, vocês acham que esses 200 mil soldados da Força Nacional aí no Brasil vão apenas verificar se há criadouros de mosquitos nas nossas casas, justamente 6 meses antes das Olimpíadas? Gente, pensa. Usa a cabeça. Só para a gente entender a ciência por trás, a ciência, entre aspas, por trás da tal Zika, e essa alegação, principalmente da mídia, de que o vírus está associado à microcefalia de bebês, vamos ver algumas coisas. Eu não sou, gente, especialista na área, eu não sou biólogo, eu não sou farmacêutico, eu não sou médico. Então eu não vou falar sobre esse assunto do ponto de vista médico, clínico, farmacêutico, biológico. Mas eu vou falar sim sobre uma área, uma coisa que eu entendo bastante, que são essas ciências, essas filosofias, essas ideologias por detrás desse processo. Disso eu entendo. E a pergunta que eu faço é, quem é que está se beneficiando com essa ciência?
a gente precisa pensar quem é que vai se beneficiar, porque sempre tem quem se beneficie. Um dos grupos que certamente já está se beneficiando muito é certamente aquele que patrocina a produção de mosquitos geneticamente modificados. Isso está na mídia, inclusive a grande mídia, em vários lugares, vocês podem procurar sobre isso. Nesse caso, esse grupo que patrocina isso tem um nome, se chama Oxitec. Essa empresa pertence à família, à fundação, aliás, Bill Gates, Bill e Melinda Gates, a família Gates, mas tem o apoio maciço das Nações Unidas, da ONU. A ideia é a seguinte, que esses mosquitos geneticamente modificados, mosquitos criados em laboratórios, sejam liberados numa certa área, território, onde há, por exemplo, muitos mosquitos da dengue, para que esse mosquito destrua, mate o mosquito da dengue. Isso tem sido testado, e a mídia também fala sobre isso, não só no Brasil, mas na Malásia, Ilhas Caimã, por exemplo, e na Flórida. Eles vão começar isso no segundo semestre desse ano, de acordo com o jornal da Flórida que eu estava lendo essa semana. A Flórida está na fila para o teste nos próximos meses, de acordo com o próprio governo da Flórida. A tragédia, gente, por trás disso é a seguinte: em todos os lugares onde esses mosquitos de laboratório foram introduzidos, vocês acham que eles perguntaram para alguém, para algum cidadão, para algum vereador, prefeito, governador, deputado, senador? O que vocês acham? Não. Tudo está sendo feito unilateralmente pela ONU, e nesse caso pela Fundação Bill Gates, em acordo com o governo brasileiro, em acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, em acordo com governos nacionais e através de contratos trilionários. E isso só tem um nome, gente. Não tem outro nome. Experimento em larga escala com seres humanos. A parte final com a qual eu queria concluir isso por hoje. Cientistas sérios estão afirmando categoricamente que não existe, anote isso e vá buscar faça as suas pesquisas. Não há nenhuma relação entre o vírus da Zika e a microcefalia. O que está por trás disso então? A conversa nos bastidores é mais ou menos a seguinte, eu escrevi aqui um diálogo aí entre esses grandes maquinadores desse mega plano. Pessoal, é o seguinte, temos esse vírus aí, esse tal de Zika. Vocês sabem que esse vírus está aí no mundo faz uns 50, 60 anos já e nunca causou nada muito grave. Não causou problemas tão gigantescos em termos de epidemias, de pandemias no mundo. Mas o troço é que temos que explicar esse crescente número de bebês nascendo com cabeças menores do que o normal e com graves, severos danos cerebrais. No fundo, gente, o que precisamos mesmo é proteger aquelas pessoas, sabe? Aquelas pessoas, então, não podemos nem falar o nome delas, a gente precisa proteger essas pessoas, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Pois bem, vamos jogar então o holofote dessa vez nessa Zika. As pessoas são idiotas mesmo, vocês sabem disso, e nós estamos enganando essa manada há tantos séculos. A ideia agora então é colocar essa tal de Zika como um poderoso vírus assassino. Levantem essas bundas dessa cadeira, falem com o pessoal do Departamento de Relações Públicas e Marketing, já! Digam a eles que dinheiro não é problema. Enquanto isso, do outro lado da linha, a gente vai correr com a produção da vacina anti-Zika. Simples assim, ok? Ao trabalho. Gente, é mais ou menos isso. Isso não é teoria de conspiração, isso... Enfim, isso está cheio, né? Por aí. Eu não vou nem elaborar tanto nesse assunto. Bom, pessoal, vou mostrar mais apenas um potencial motivo para a microcefalia aqui, nesse post. Algo que os cientistas sérios, como eu estou falando, possuem como hipótese. Ainda precisa ser comprovada, de acordo com aquilo que eu tenho lido, mas são indícios muito fortes. Eu queria de novo pedir para que você botasse a sua cabeça para funcionar. A revista Rio Times é uma revista Times especializada, focada no Rio de Janeiro, especialmente por conta das Olimpíadas. Essa revista, e você pode procurar isso, reportagem do dia 5 de maio de 2015, o ano passado, trouxe um artigo intitulado O Brasil é o maior consumidor global de pesticidas. Diz o artigo, abre aspas, o uso de pesticidas no Brasil cresceu mais de 160% entre 2002 e 2012, de acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco.
transformando o Brasil no número 1, no país número 1, entre os consumidores globais de pesticidas. Ainda segundo a entidade, o setor agrícola brasileiro comprou, só em 2012, 800 mil toneladas de pesticidas. O relatório da Abrasco, intitulado, um outro relatório, um alerta aos impactos dos pesticidas na saúde, foi publicado há alguns meses atrás no Rio de Janeiro. E esse artigo mostra uma correlação direta entre a exposição a pesticidas na comida, na água, especialmente alimentos vegetais, frutas, verduras, legumes e água, exposição a pesticidas e problemas de saúde, e especialmente em que área? Sistema nervoso central. Tá piscando uma luzinha amarela aí? Diz aí no relatório, abre aspas, presta atenção, 22 dos 50 princípios ativos dos pesticidas hoje utilizados no Brasil já foram banidos na maioria dos países do mundo, mas continuam sendo utilizados no Brasil. Alguns cientistas do Brasil estão nesse caminho, nesse momento em que eu falo com vocês. Eles estão em campo buscando correlacionar a quantidade e a exposição de mulheres a esses princípios ativos, a esses 22 dos 50 que estão nos pesticidas brasileiros, aos quais nós somos expostos diariamente nos alimentos e na água, conectando isso com defeitos congênitos. Gente, eu acredito que é só dar um pouquinho mais de tempo para esse pessoal, para os cientistas, e eles vão descobrir a conexão entre uma coisa e outra, e esse é um dos motivos, um deles, há outros. Mas assim que eu tiver acesso nesses lugares que eu tenho buscado, pesquisado, eu repasso a novidade para vocês. Vocês conseguiram sacar? Há outros motivos, gente, mais explícitos. Por exemplo, como a falta absoluta de saneamento básico, essa herança maldita que o PT está deixando para o Brasil, mas isso vai ter que ficar para outra hora. Outra coisa muito importante é o impacto das vacinas, que tanto a mamãe quanto o bebê tomam até os 4 anos de idade. Essas vacinas nós sabemos, nós temos uma amiga, eu e minha esposa, que é uma geneticista, pós-doutora, se não me engano, em genética, e ela sempre disse isso, essas vacinas que o governo aplica são verdadeiras bombas. É ligar o reloginho de uma bomba, relógio, que com o tempo vai explodir tanto na mãe quanto na criança. Enfim, para os que não acreditam, gente, em tudo isso e acham que isso não passa de teoria da conspiração, eu recomendo assistirem caso não tenham assistido, e se assistirem de novo a 2 filmes. Um deles, O Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio, e aquele artista negro, eu não lembro o nome dele. Vejam o que a ganância do homem faz. E o outro é O Jardineiro Fiel, que teve como diretor o Meirelles, Fernando Meirelles, aí do Brasil, com Ralph Fiennes e com a Rachel Weisz, se não me engano, é a atriz do filme. Veja como ela vai buscar uma história da Monsanto e algumas farmacêuticas e algumas empresas multinacionais fazendo testes com seres humanos na África. Assistam esses 2 filmes e eu não preciso falar mais nada. Como eu sempre digo, gente, a geração de histeria, como qualquer evento, é uma forma absolutamente eficiente de esconder verdadeiras histórias, fatos por trás dos bastidores. Não nos esqueçamos das Olimpíadas no Rio esse ano. Será que a Zika vai ser televisionada ao mundo como uma pandemia? Ou melhor, melhor para eles, né? Será que vamos ver a mágica descoberta de uma vacina milagrosa que vai ser vendida para o mundo como a solução dos problemas, como eles sempre fazem? O que a gente precisa é ficar atento. Vale dizer que essas informações todas que eu passei a vocês não são minhas. De novo, eu não sou um técnico da área. Não entendo de vacinas, não entendo de doenças, eu não entendo da área biológica, não sou técnico em cima disso. Eu estou fazendo pesquisas e repassando as pesquisas a vocês. Em sites sérios, em blogs sérios de cientistas que estão há décadas buscando desmascarar essas agendas globais de destruição. Como, por exemplo, aí no Brasil há um pós-doutor em climatologia, o brasileiro Luiz Carlos Molion, é um dos que advogam o tempo todo sobre essa questão da mentira sobre o aquecimento global. Enfim, há pessoas muito sérias trabalhando.
Eu concluo dizendo o seguinte: precisamos entender que qualquer fato que gere histeria global, esse fato é friamente pensado antes, para produzir pânico e induzir as massas a aceitarem alguma coisa. Vai ser alguma coisa imposta unilateralmente por governos. Como dizia George Orwell no seu livro 1984, e também eu recomendo a leitura do livro, numa época de mentiras universais, dizer a verdade passa a ser um ato revolucionário. A gente precisa de mais vozes, a gente precisa de mais alertas como esse. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe.